galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do nosso querido podcast, mais uma gravação super especial. E eu queria lembrar você que está aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para que você possa acompanhar todos os episódios que nós gravamos por aqui. São entrevistas maravilhosas com pessoas bem-sucedidas que contam as suas histórias, falando um pouco da transição de carreira para aqueles que mudaram de carreira, daqueles que construíram uma carreira e ainda não mudaram, enfim, pessoas empreendedoras, pessoas que trabalham como empregado, enfim, nós temos aqui várias pessoas que estão sempre passando pelo nosso canal para poder contribuir com informações importantes para você que está aí assistindo. E com certeza hoje é um dia super especial. Antes de eu falar do nosso convidado, eu quero lembrar a todos vocês da nossa autobiografia Tudo ou Nada para a Liberdade. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar, vai lá no nosso site www.wiltonmingotti.com e compre, vai chegar autografado na sua casa. Aqui eu conto um pouco da minha história, um pouco de como as coisas aconteceram, e você que está aí pode ler esse livro sensacional e vai te ajudar demais na sua atividade profissional. E hoje eu estou recebendo nada mais, nada menos do que um amigo, um parceiro, uma pessoa que já está conosco há muito tempo, faz um trabalho incrível, ele é engenheiro, mas hoje está trabalhando na área comercial. Vamos entender um pouco mais dessa carreira. Hamid Medeiros, ele vem lá do Rio Grande do Norte, especificamente de Natal, para contribuir no nosso querido podcast hoje aqui. Então vamos recebê-lo aqui com muita energia para que todos nós possamos conhecer a história dele mais de perto. Seja muito bem-vindo, querido. É um prazer receber você aqui. Opa, muito obrigado. Satisfação. Mais uma vez aqui, né? Pela segunda vez. Teve uma primeira vez em grupo e agora uma oportunidade única. Exatamente. Obrigado pela oportunidade e com certeza será bastante produtivo esse bate-papo. Que legal. Aqui a gente sempre fala dessa questão da construção da carreira, onde tudo começou. E a gente já trabalha junto há um bom tempo, tem esse conhecimento, mas hoje é um dia para a gente poder levar essa história para todo mundo, que eu tenho certeza que vai ajudar as pessoas. E onde que começa a sua carreira, Hamid? O que você decide fazer na vida? Legal. Eu venho lá de Mossoró, né, Tá. do Rio Grande do Norte, eu sou natural de lá e já moro em Natal há um bom tempo, mas eu acredito que, como muitas famílias, né, a minha família ela me direcionou para seguir uma carreira muito tradicional. E eu me lembro bem que quando eu estava terminando ali os meus estudos básicos, chegou lá em Mossoró uma escola técnica. E eu fui estudar nessa escola técnica e foi quando eu tive os primeiros contatos com a área profissional. Eu fui estudar na escola que tinha uma educação sobre construção civil. Tá. E eu tive uma formação técnica e aquilo ali meio que me direcionou para dar continuidade a essa carreira. Eu terminando o segundo grau e já tendo os primeiros contatos ali com uma formação mais prática. E aquilo acabou me despertando a vontade de realmente seguir essa mesma área. Foi quando eu decidi, né, fazer o curso de engenharia, quando eu decidi começar a enveredar por esse caminho. E aí, anos depois, eu consegui realmente iniciar esse curso e terminar, né, essa formação lá em Natal já. Foi quando eu saí de Mossoró para Natal. E a partir daí eu segui uma carreira na área de engenharia. Né? Essa fase inicial de todas as pessoas é muito comum elas terem interesse em alguns segmentos, algumas profissões, baseado nas experiências que elas vão tendo, ou dentro de casa, ou como um curso fora de casa. Isso. E eu acho que isso que acabou te influenciando. Eu não tinha nenhum direcionamento, né? A minha mãe, professora, né? Trabalhava bastante na área pedagógica, enfim, e também trabalhava numa universidade. E meu pai, músico. Então, eram áreas completamente diferentes e não teve nenhum estímulo de dentro de casa para uma determinada função ou carreira. Mas, como eu tive esse contato com a área técnica, acabou me despertando realmente a vontade de continuar. E na atividade deles profissional não te chamava atenção para você? Não chamava. A área musical, eu sempre brinco que eu sou a ovelha negra da família, né? Todos os meus tios, enfim, minha família acaba tendo esse dom musical, mas eu nunca tive, né? Realmente nunca estimulei isso em mim. E a minha mãe, ela trabalhava, na verdade, bastante, né? Trabalhava muito como secretária, como professora, e eu acabava não tendo muito contato da experiência profissional com ela. Eu tinha mais o contato normal do dia a dia, mas eu acho que esse ponto de eu ter iniciado esse curso foi o que realmente definiu. E aí você foi para Natal? Aí eu terminei o curso em Mossoró, Sim. já também tendo experiências profissionais, trabalhando na área. Ah, legal. E aí quando eu passei na faculdade em Natal, aí eu fui morar em Natal. Isso foi no ano 2000. Então eu estava ali com meus 20 anos de idade.
E aí Tá. eu comecei a minha jornada, né, também já trabalhando, porque como eu tinha terminado o curso técnico, eu nunca fiz somente a faculdade. Eu sempre estava fazendo a faculdade dentro de alguma empresa, trabalhando Legal. ou como estagiário ou como técnico na área que eu já tinha me formado, né? E aí em Natal você se formou, fez a faculdade, são 4 ou 5? São 5 anos. 5 anos. E ali você se formou, e aí depois você segue nessa carreira, segue se especializando. Logo que você terminou a formação, você já sentiu essa necessidade da especialização e se sentiu por quê? Ou o mercado te pressionou a Eu isso? me lembro bem que na época era meio que como se fosse uma necessidade imposta pelo mercado, precisava de um algo a mais. Eu acho que era comum a gente estar ali terminando a faculdade. Tinha um caminho muito forte que eu me lembro na época, que era um caminho de concursos públicos no Brasil, ali Tá. por volta de 2005, né, nesse período. Mas se falava muito também, poxa, precisa de uma especialização a mais, precisa de um algo a mais. E eu, de fato, sempre busquei estar em contato com a informação. Então, para mim, sempre foi prazeroso estar conhecendo uma informação nova, buscando algo a mais. Aí foi quando eu dei um segundo passo. Eu terminei, eu já trabalhava, mas aí eu dei um segundo passo para fazer a minha primeira especialização, que foi na área de Tá. segurança do trabalho, que era uma área que na época também estava muito aquecido, o país, e principalmente lá em Natal, eu me lembro bem, estava com muitas obras, o mercado estava muito aquecido, e aí eu fui estudar segurança do trabalho, e na sequência eu acabei fazendo uma outra especialização na área de petróleo e gás, que aí foi a Caramba. área que eu acabei atuando por mais tempo dentro de uma mesma empresa, né? E de formação, quantas especializações você fez? Quantos cursos você fez na sequência, pós-formação? Vamos lá, foram mais 4, na verdade. Esse de segurança do trabalho, Tá, esse de petróleo e gás. E aí depois eu fiz 2 MBAs pela Fundação Getúlio Vargas, né? tá. Um em gestão de projetos e outro em gestão de negócios. E Legal. esses já foram oriundos da empresa que eu trabalhava, que aí eu já trabalhava na área de gestão. Tá. E aí foi mais para me aprofundar ainda mais sobre gestão, sobre negócio, sobre empresas. E aí acabei tendo essas duas oportunidades de estudar na Fundação Getúlio Vargas também. E em termos de satisfação profissional, nesse decorrer de tudo isso, você sentia isso? Era uma coisa que te realizava e estava tudo bem? Ou não? Era uma coisa que você falou, ok, eu acho que tem muita gente que trabalha e vai tentando se identificar. Como que era isso, essa relação? Eu acho que quando a gente está ali envolvido, né, a informação nova ela é sempre muito atraente, né? E principalmente que para mim eu estava início de carreira, então era Tá. tudo muito novo, eu estava assumindo novas responsabilidades, eu acabei dentro da empresa que eu trabalhei por muito tempo assumindo novos cargos e isso também traz uma atratividade. No começo é sempre novo, traz realmente essa vontade de querer mais. E acaba que as informações externas elas também ajudavam nisso. E eram informações que eu estava sempre buscando ali, em horário, obviamente, fora do horário de trabalho, sempre em finais de semana, sempre em domingos, Tá. sábados, enfim, eu estava em busca realmente de um crescimento e eu entendia que o crescimento vinha através de novas informações. E isso me estimulou muito a também buscar novas informações dentro da própria empresa. Então, eu sempre fui muito curioso em entender todos os setores da empresa. Tanto é que por um bom tempo eu trabalhei em área técnica, mas depois, de fato, fui me direcionando para essa área de gestão, exatamente talvez pelo os diretores, enfim, que trabalhavam comigo, tinham essa percepção de que eu sempre estava tentando entender todos os setores de empresa, né? Legal. E isso me estimulou a crescer na carreira, a passar confiança para as pessoas que trabalhavam comigo, e aí foi um processo natural, né? Que foi acontecendo, mas Claro. eu acho que muito por essa minha vontade de aprender, essa minha vontade de buscar novas informações. E dentro dessa carreira, qual é o momento de mais. Qual é o ápice da carreira que você sentiu que você chegou? Existe um ponto que você fala, poxa, aqui foi a hora que eu. Eu acho que existe porque quando a gente trabalha, no meu caso, né, que eu trabalhava numa empresa privada, enfim, era público-privada, mas tinha o braço ali privado, você tem um limite, né? Você tem uma carreira, um teto, que você chega num determinado momento, você não tem mais para onde crescer. Isso é um fato em qualquer empresa e está tudo bem. Você acha que isso a pessoa percebe rápido ou demora um tempo? Eu acho que demora um tempo, né? Porque quando você está crescendo, você está envolvido ali com o Tá. processo e você está muito mais focado em dar o seu melhor naquilo que você está alcançando naquele instante.
E, obviamente, o tempo passa. E Tá. aí, quando o tempo passa, você percebe, poxa, esse meu melhor, eu não consigo dar mais, porque chegou no meu limite aqui de crescimento. Quanto mais eu entregar, simplesmente eu vou ficar no mesmo lugar. Eu não tenho Tá. mais essa percepção de crescimento. Mas isso demora um tempo, né? Porque E que no, tem gente que tudo bem, Tá tudo beleza, tá bem, tudo bem, tem gente exatamente. que aceita Não, bem. exato, não tem nada de errado com isso. E isso para mim foi um processo longo, de alguns anos, que eu fui assumindo alguns cargos. E aí chegou um determinado momento na empresa que a empresa ela decidiu criar uma área que não existia na companhia, que era exatamente uma área de planejamento estratégico, que era uma área que era vinculada a toda a diretoria da empresa. E ali eu, de forma surpresa, positivamente fiquei surpreso, eu fui convidado pelos diretores para assumir essa nova área. E foi quando ali eu percebi, poxa, daqui agora não tenho mais outro passo, porque aí Ah, eu não tinha como assumir um passo de diretoria e, obviamente, muito menos de dono da empresa. Então, profissionalmente, tecnicamente, eu vi que ali realmente eu tinha chegado aonde eu poderia chegar dentro da empresa. E tá. que, como você falou, tá tudo bem, né? Ok. Ali, obviamente, eu tenho colegas, enfim, amigos que seguem carreira até hoje e não tem nada de errado. Mas com o tempo, aí sim eu comecei a sentir que, poxa, daqui eu não passo mais. E quando você fala dificilmente na diretoria, por algum motivo que você sentia que você não poderia ser nomeado por diretor? Eu acho que no caso da empresa que eu trabalhava, porque existia uma formação, uma formatação, que essas indicações elas vinham apenas das empresas societárias, né? Tá. Então, não tinha como naturalmente, através de um plano de carreira, chegar. Ah, tá. E era mais uma parte política, talvez. Exatamente, Então aí não exatamente. tinha o que fazer. Não tinha o que E qual fazer. foi o pior momento que você vivenciou ali que talvez isso você fala, poxa, não esperava passar? Eu acho que tiveram várias Mas situações. a que mais te incomodou? Eu acho que tem momentos que, quando a gente quer executar o nosso trabalho com base em nossos valores, né, da Tá, forma que a gente acha correto, muitas vezes você bate de frente com valores diferentes de outras tá. pessoas, das pessoas que estão ali no comando. E por muitas vezes você é desafiado a ter que mudar de opinião perante aquilo que você acredita. E como eu trabalhava num braço de gestão da empresa, isso acontecia de forma muito constante. Eu pensar e acreditar que as coisas funcionavam de um jeito, mas quem mandava acreditava de outra forma. E isso, obviamente, não foi um fato específico, mas foram vários fatos que acaba que chega uma hora que você se sente incomodado e olha e diz, poxa, eu não tenho como mudar o ambiente, né? Eu acho que tem até uma história que você já contou uma vez pra mim de colocar o próprio cargo à Já, disposição, porque já teve situações de realmente o comando ser, ó, faça isso, e eu não concordava, não acreditava, e eu ter que dizer, ó, ok, o cargo é seu, você faz da forma que você achar melhor, mas para mim não faz sentido. Mas, obviamente, acabou que com conversas as coisas se resolveram. Mas quando a gente está dentro de um ambiente corporativo, não tem jeito, você tem que se submeter se você quer estar ali, quer manter o seu claro, espaço, né? Acaba que você precisa engolir alguns sapos, né? claro. Isso acontece Acho que em muito. todos os lugares, né? É, Alguns mais, outros outros menos. menos, Mas exatamente. e tem algum momento que te dá um start para começar a abrir os seus olhos para fora, para começar a pensar que você poderia fazer uma transição para algum outro lugar? Acho que ali por volta de 2011, 2012, eu comecei a perceber muitas informações voltadas a negócio, que era uma coisa que eu nunca tinha me atentado. Mas eu acho que até mesmo o avanço, né, das informações através da internet, nessa época começou a aparecer muito conteúdo, muitas coisas que nos estimulavam a pensar em ter o próprio negócio, né, em pensar fora da caixa, vamos dizer assim, pensar fora desse contexto de uma carreira mais tradicional. Eu acho que isso começou a me estimular, isso se uniu ao sentimento que eu já estava de estagnação de carreira, e aí eu comecei a ficar curioso, e aí eu Tá. comecei a buscar mais informações, entender o que era negócio, entender o que era ter o próprio negócio, entender habilidades as quais eu não era estimulado a desenvolver dentro de uma carreira mais tradicional, como por exemplo vendas, como por exemplo comunicação. E aí isso começou a me estimular realmente a buscar essas informações. Que legal. E quais foram os primeiros passos para isso? Porque agora a gente já também começa a entrar nesse tema de transição de carreira,
que você primeiro agora mostrou o que te estimulou, Sim. né? Mas e os primeiros passos depois que você recebe esse estímulo? Quando eu comecei a entender, eu olhei para um lado e olhei para o outro e disse, poxa, não custa nada tentar aprender uma habilidade nova que, se der certo, realmente vai me trazer um negócio próprio. E aí, como eu sempre tive a disposição de trabalhar fora de horários, eu pego a minha época dessas formações que eu falei, por exemplo, na época de engenharia, como eu falei, eu não só estudava, como a maioria das pessoas, eu estudava e trabalhava. Depois eu trabalhava e estudava, né, outros cursos. Ok. Então, eu sempre tive ali minha manhã, minha tarde, minha noite, meus finais de semana envolvido com o trabalho ou informação. E nesse momento que eu já estava ali só focado no trabalho, e eu tive esse desejo de buscar novas informações, eu incluí isso na minha rotina, à noite, finais de semana, e eu comecei a aprender, né? Eu comecei a tentar entender o que era mais vendas, né? E eu acho que o primeiro passo foi esse, foi eu olhar para o mercado e dizer, poxa, eu preciso aprender de uma forma prática, eu preciso encontrar algo que me ensine realmente o que é a habilidade de você negociar, de você fazer um fechamento de vendas. E aí foi aí que eu comecei a me estimular a realmente dar esses primeiros passos através de uma decisão de começar o próprio negócio. E que não é fácil, na verdade, todas as pessoas que pensam em fazer isso, eu acho que a primeira coisa que ela tem é medo. Sim. E você deve ter tido os seus medos. O que você acha que amenizou ou melhorou para você em reduzir esses medos para que você pudesse seguir avançando? Porque acho que existe uma diferença entre estar curioso e realmente tomar uma decisão de seguir em frente. Eu acho que muita gente para na curiosidade, Sim. né? Porque trava diante de alguns medos. Teve alguma coisa que você fez nisso que te libertou para seguir em frente? Eu acho que o resultado que eu tinha já construído, ele me dava uma tranquilidade. Eu sempre pensei o seguinte, poxa, se eu aprendi tudo isso que eu já aprendi até agora, e você pega uma faculdade de engenharia, ela tem as suas complexidades, você precisa ali se dedicar, e se eu aprendi outras informações, eu olhava para tudo isso que eu estava começando a ver, poxa, se eu quiser aprender, eu aprendo. Então, acho que a minha área, vamos dizer assim, acadêmica, ao longo da minha vida, ela me ensinou muito isso. A gente aprende o que a gente quiser aprender. Legal. Né? Porque é uma decisão. Lógico que vai requerer esforço, vai requerer energia, né? Mas eu sempre tive essa disposição. Então, o resultado que eu tinha até ali, ele me dava uma tranquilidade de buscar novas informações, porque eu já tinha buscado informações e tinha dado certo, tinha me trazido resultado. Então, Legal. nada na minha cabeça me impedia no sentido de dizer, poxa, não vai dar certo. Na minha cabeça vinha, pô, se eu realmente me dedicar, vai dar certo. Não deu certo aqui, que também é complexo, que muita gente tenta e também não consegue. Então, acho que aqui é a mesma coisa. Eu nunca fiz essa distinção. Né? Então, acho que meus vários anos de experiência tradicional, corporativo, ela me ajudou, de alguma forma, a criar uma resiliência para o lado empreendedor também. E aí você encontra algo, toma a decisão e começa a seguir em paralelo. Que eu acho que é o sonho de todo mundo que quer fazer essa transição é ter uma certeza de algo, poder começar em paralelo e talvez futuramente fazer essa troca. Como foi isso? Para mim, eu olhava para o que eu tinha, e obviamente eu tinha também, além disso, uma estrutura familiar, já tinha, né, uma construção de algo de alguns anos que eu também ponderava no sentido, poxa, eu não posso simplesmente começar algo me aventurando aqui do zero. Eu preciso ir construindo. E isso, obviamente, me tomava mais a necessidade de colocar mais energia. Então, eu colocava energia para poder aprender, para poder dar um próximo passo. E essa segurança ela começou a acontecer quando os resultados começaram a vir. Legal. Então, eu comecei a trabalhar de forma paralela, ali nos meus horários vagos, à noite, finais de semana, enfim, dentro de um contexto que eu tinha bastante conturbado, de viagens, enfim, minha agenda era muito cheia nesse sentido, mas eu, no momento que eu tinha, eu me esforçava. E esse esforço ele começou a trazer os primeiros resultados. Legal. E eu acho que quando a gente está empreendendo, que você vê o primeiro resultado, seja financeiro, né? Óbvio, principalmente financeiro, e seja também de você se sentir seguro naquela atividade, isso vai lhe dando força para o próximo passo. Então, eu não tinha certeza, mas os resultados começavam a me dar sinais, né? De que realmente, se eu me esforçasse mais, o resultado aumentaria. E eu tenho a impressão, eu não sei se isso passou pela sua cabeça, mas é que no início, quando essa pessoa pensa em fazer algo, ela pensa em entender como isso funciona de uma forma diferente para ela, um novo mercado, uma nova profissão,
enfim, mesmo sendo em paralelo, ela tem a percepção de que ela vai precisar colocar esforço, como você disse. Sim. E eu acho que é um jogo mental entre a idade que se tem, Sim. o que já se fez e sabendo o que precisa fazer. Você passou por isso, você sentiu isso e o que te motivou a continuar fazendo? Senti, eu acho que uma das coisas muito fortes em mim foi o sentimento de estagnação que eu tinha, me incomodava, assim, eu olhava para a vida e dizia assim, poxa, a gente vive alguns anos, ok, mas passar 30, 40, 50 anos fazendo a mesma coisa, aquilo me incomodava e Tá. não consegui sair do lugar. E eu não falo só a questão financeira, é a Sim. questão realmente de experiência, de vivência. E eu tinha essa vontade de ter outras experiências, de ter outros problemas, de ter outros relacionamentos, de ter outras atividades que não fosse só aquela que já estava há bastante tempo. Então eu olhava para frente e eu inclusive via amigos que já estavam há mais tempo do que eu e dizia, poxa, se eu realmente não me estimular a fazer outras coisas, gastar energia nisso aqui, vai ser isso aqui, Claro. né? Em termos de rotina e tal. Novamente, não tem nada de errado. Mas isso me trazia um incômodo. Não fazia mais sentido para você. De eu olhar e dizer, poxa, e aí, vou passar mais, sei lá, 10, mais 15, mais 20 anos na mesma rotina, né? Nos mesmos horários, da mesma forma. Precisa disso? Será que não existe um outro caminho? Eu acho que essas perguntas internas foram me dando força e energia para enfrentar a briga mental que era. Mas para que fazer? Sim. Já que já foi feito, Sim. né? Então essa força, em mim, ela foi maior. No sentido de que já estava construído, ok, já tinha uma tranquilidade, um conforto ali, em termos de resultado financeiro, mas eu acho que a inquietação, ela venceu ao ponto de não me deixar abandonar essas ações que eu vinha tomando de forma extra, de forma paralela. E também tem a questão do desafio, né? Eu acho que Sim. isso é uma coisa que pega pelo menos uma boa parte das pessoas, né? O desafio. Acredito que a maioria é movido por esses desafios. Então, eu acho que nesse momento, talvez isso te pegou, mesmo já avançado na tua carreira, na tua primeira carreira. Poxa, mas por que não me desafiar? Por que não tentar? Se eu conseguir, por que não fazer isso? Eu acho que isso me estimulava, a questão do desafio, sim. E, ao mesmo tempo, eu acho que uma das grandes barreiras que se enfrenta, e eu enfrentei, muita gente enfrenta e acaba não conseguindo superar, é a crítica externa, né? Porque as pessoas viam e, sei lá, 99% das pessoas olhavam e ficavam me perguntando, mas para quê? O que é que faz sentido? Por que você está vendendo isso? Por que você está falando com as pessoas sobre isso? Se já está tudo ok. Então, acho que isso é muito forte, né? Acho que isso acontece. E isso é difícil de explicar. A gente não consegue trazer essa clareza para quem está muito perto. Se a pessoa realmente não confiar, não quiser ir junto, também acaba não entendendo. E isso gera medo para quem está... Claro, insegurança para quem está ao lado. E se não tiver uma boa resistência, realmente acaba sendo influenciado de uma forma a você ficar mais quieto, né? A você não dar passos para poder chamar a atenção. E isso eu sofri na pele em vários momentos. E acho que o maior índice de desistência nessas transições vem desse fato da crítica externa e da insegurança. Para mim, é muito claro que as pessoas que desistem, elas não sabem lidar com esse assunto. Acho que isso vira totalmente contra ela, ela não está conseguindo lidar com o assunto e o natural do ser humano é retrair. Então, ela retrai e volta para o que ela já estava, ao invés de permanecer para frente. Então, para mim, isso é muito claro. Exato. E tem um pilar nisso tudo que acaba ficando meio que escondido, mas que ele, para mim, pelo menos foi fundamental, e eu acho que é fundamental para qualquer pessoa que quer fazer um processo de transição, que quer dar um outro passo, que é o pilar educação financeira. Claro. Eu acho que se isso não for muito bem trabalhado, se realmente não houver uma boa relação com as finanças, né, enfim, com o dinheiro, isso acaba atrapalhando muito, porque, obviamente, o resultado ele oscila, e principalmente quando você vai empreender, você não tem como ter um resultado constante. Claro. Então, você é acostumado a, por muitos anos, ter um resultado constante, aí você organiza a sua vida com base naquilo, e aí você passa para uma oscilação. Se não houver um controle muito forte, acaba lhe tirando força para poder realmente continuar, né? Então, acho que esse pilar ele é fundamental. Aproveitando que você tocou nesse assunto, nessa questão financeira,
eu sigo por esse mesmo raciocínio. Eu acredito que isso, em qualquer circunstância, sempre vai ser um dos pilares mais emblemáticos para a pessoa. E até para a galera entender, quando a gente fala disso, a gente está falando da pessoa, além de lidar bem com aquilo que ela ganha, ela já vir numa preparação de segurança em estar poupando dinheiro para que num momento desse ela possa ter essa tranquilidade do que a gente está falando aqui. E a gente separa isso para mim em duas situações. No primeiro, que é saber lidar com o que ganha e depois ter. Então, se a gente pudesse falar um pouco disso. Primeiro, saber lidar com o que ganha. Você acredita que a maioria já esbarra nessa primeira? Exatamente. Nós não vamos nem... A segunda, ela... Ok, a gente fala daqui a pouco, mas essa aqui é onde o cara já está totalmente pressionado. Exatamente. Tanto é, isso para mim é tão real, que eu me lembro bem, uma das vezes eu conversando com a Thaís, né, minha esposa, e a gente tem, inclusive, esse papelzinho até hoje. É um papel que está lá, pregado lá no ambiente do nosso quarto, que está lá até hoje, que foi escrito em 2016, que a gente anotou algum dos pilares que seriam relevantes para poder eu dar esse passo mais concreto, né? E um dos pilares que estava lá anotado era isso, ter uma reserva de X reais para poder trazer a tranquilidade de dar o próximo passo. Então, isso para a gente sempre foi uma discussão que ela precisava existir, né? Essa segurança, e isso vem através de um bom relacionamento com o dinheiro. Claro. Porque é aquilo, não adianta você aumentar os ganhos, não adianta você ter uma aceleração em relação ao recebimento e não conseguir controlar. E esse passo para a gente ele foi crucial também. Então, antes até mesmo dessa transição, isso já era claro para você. Então, essa primeira etapa de saber viver bem com aquilo que entra e saber separar uma parte, isso já era tranquilo no primeiro estágio, na carreira, já era tranquilo. Ou você chegou a passar por algum momento que isso não foi tão em ordem assim, foi mais bagunçado? Não, isso para mim, isso sempre foi muito claro desde quando cedo. eu ganhava muito pouco. Eu ganhava muito pouco como estagiário, tem até uma situação que eu me lembro bem. A gente sempre lembra desse caso, que eu não me lembro exatamente o ano, mas eu estava ali na faculdade, por volta, sei lá, 2003, 2004, alguma coisa assim, e eu saí no carro da mãe de Thaís, né, para fazer alguma coisa. E nessa minha saída, eu bati no carro, né, e foi uma batida que quando eu levei o carro na oficina, o conserto, eu me lembro bem, na época deu R$3.000 para consertar. E esses R$3.000 era exatamente o valor que eu tinha guardado naquele momento, né? Então, assim, a reserva ela sempre foi algo que fez parte e não foi algo que foi estimulado pelos meus pais, nada disso. Eu acho que, não sei, talvez pela personalidade, é algo que sempre me chamou a atenção e sempre fez sentido saber guardar dinheiro exatamente por essa questão da emergência, que hoje é mais claro. Na época não era tão claro. Então, dentro da minha carreira profissional, eu sempre tive esse cuidado, tanto eu como a Thaís, a gente sempre teve esse cuidado, mas nunca tinha tido o objetivo de ter o cuidado para poder dar um passo profissional. Era mais o cuidado ali para as coisas normais do dia a dia. E aí, quando eu comecei esse processo, tanto é que essa frase que eu mencionei em 2016, o processo realmente de consolidar a transição foram 3 anos depois. Então, quando a gente colocou esse objetivo de melhorar a reserva para me dar um passo profissional, aí foi que veio uma clareza diferente. Eu acredito que em qualquer profissão isso é fundamental, eu acho que em qualquer segmento isso é fundamental, e a gente vê que é uma dificuldade das pessoas, tanto lidar com o que está entrando, quanto em criar esse fundo de reserva, que até mesmo para algumas pessoas a gente não precisa nem falar de transição de carreira, de repente ela vai estar muito feliz, vai terminar... vai fazer a carreira dela pro resto da vida no mesmo segmento, não há problema nenhum. Quando a gente está falando do pilar financeiro, a gente está falando dela ter tranquilidade com ou sem transição, independente disso. Mas ela ter paz traz para ela, eu acho que um nível de produtividade maior. Sim. É uma das coisas que para mim sempre eu vi como esse pilar um grande gatilho. A paz e a tranquilidade para que ele possa produzir. Ainda dentro desse mercado tradicional e aproveitando o próprio tema, isso também para um assalariado, você via dentro da empresa as pessoas não tendo essa tranquilidade para trabalhar, mesmo com esse garantido todos os meses, o cara não conseguindo extrair o melhor dele porque a vida financeira dele não estava legal. Ah, sim. Infelizmente isso é muito comum, né? As pessoas realmente... eu acho que quando ela tem um ganho ali, vamos dizer, fixo, certo, todos os meses, ela acaba tendo um estímulo muito natural do consumo desenfreado.
né? E isso eu via de forma muito frequente, assim, as pessoas realmente eu acho que na cabeça vem bem assim, vou consumir porque próximo mês vai entrar, é certo. Então, só que eu acho que ela não consegue dar um limite e acaba se enrolando todo. Então, até hoje eu conheço várias pessoas que você olha, a pessoa tem ali um ganho razoável, mas você vai olhar, ela tem vários problemas, né? Com cartões, com empréstimos, com realmente decisões erradas relacionadas a isso. É muito comum. E mesmo já na área comercial, o que mais você viu de diferente, de desafiador em relação ao que você fazia antes? Eu acho que ao mesmo tempo que desafiador, estimulante, né? A questão de lidar com pessoas de uma Tá, forma mais direta. Eu acho que é um desafio gigantesco até hoje, mas ao mesmo tempo é um estímulo muito legal. Porque você tem novas experiências a todo instante e novas experiências traz novos aprendizados. Então, eu acho que isso foi meio que me encantando, trazendo uma certa satisfação. Eu acho que com a minha bagagem, eu consegui já, num primeiro momento, contribuir com as pessoas em vários aspectos. Isso também me trouxe satisfação legal. e me trouxe um estímulo de que, poxa, é algo que é desafiador, é cansativo, tem realmente diversas barreiras a serem vencidas, mas é satisfatório também. E isso, para mim, começou a fazer sentido. Então, de uma forma objetiva, eu comecei a gostar do trabalho, né? Que De legal. atender as pessoas, não só de entregar um produto ou um serviço, mas de estar ali no dia a dia conseguindo contribuir de alguma forma com as pessoas. E essa transição total, ela se deu em 2019. 19, início de 2019, fevereiro de Legal. 2019. Então aqui a gente já está aí falando de 5 anos, para indo Exato, para o sexto ano que você já fez isso. E exatamente. obviamente que todas as vezes que teoricamente você começa de novo, há um período de Sim, adaptação, de construção, de... O que você, nesse período aí, você tem mais para dizer de experiência sua? O que sim, que... sim, Às vezes tem alguém assistindo, quer fazer, tem receio, tem medo. O sim. que você viu nesses momentos que foi fundamental? Eu acho que, antes de eu falar desse ponto, acho que um primeiro ponto que eu acho que cabe ressaltar agora é que essa minha decisão, que aconteceu em 2019, ela teve uma participação muito grande sua, né? Ó, foi. Tô sabendo. Ela teve uma influência muito grande e positiva sua pelas informações repassadas. Então, eu acho que uma das decisões que me trouxeram uma assertividade muito grande foi ter decidido seguir a sua linha de raciocínio em termos de trabalho, em termos educacionais, voltados ao desenvolvimento pessoal, à educação financeira e principalmente a metodologia de trabalho, a parte técnica de execução, que era uma coisa que eu não tinha segurança. Tá. Eu já entendi o negócio, já estava ali há 5 anos executando, mas eu não tinha um domínio técnico de um passo a passo que me trouxesse uma tranquilidade. E aí essa aproximação me trouxe isso, e aí se somou a todo esse contexto e me trouxe mais segurança para dar esse passo seguinte, Claro. né? Que foi realmente abrir mão ali de tudo que eu já tinha construído para me dedicar integralmente ao que vinha em termos de negócio, que foi ali 2019. E dentro do contexto de 2019, se a gente lembrar, foi um ano bem complexo, e terminando o ano, na verdade, iniciando o ano seguinte com pandemia. Sim. Né? Então, isso também trouxe vários ensinamentos. Mas eu acredito que o que me trouxe mais tranquilidade para me manter foi eu ter decidido manter uma rotina como se eu continuasse trabalhando na empresa Mesmo na nova mesmo na atividade. nova atividade. Então, acho que até hoje, né, já são aí 5, tá indo para o sexto ano, eu não me lembro de ter acordado nenhum dia e dizer assim, não, hoje eu estou mais tranquilo porque eu tenho domínio do meu tempo, hoje eu Tá. tenho... Isso é importante. Eu acho que foi uma decisão que eu tomei assim logo de cara, que eu sabia que se eu errasse nisso, eu ia errar todas as outras coisas. Então, eu continuei, lógico, uma pequena adaptação ali, outra, mas assim, de uma forma geral, eu sempre tive um comportamento de que, não, eu preciso ir trabalhar todos os dias, normal. Apesar de eu estar dominando o meu tempo, apesar de não ter ponto para bater, não ter ninguém para me dar satisfação, mas eu preciso pensar que eu tenho. E eu acho que isso foi desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar para mim, vamos dizer assim. E é um dos principais erros, né, que as Sim, pessoas cometem. Quando sim, elas vão para empreender, quando elas vão para trabalhar para si mesmo, elas tentam, ou involuntariamente, ou de forma decisiva mesmo, elas mudam essa rotina. sim, Elas parece que elas incorporam uma outra questão. Agora eu trabalho para mim.
E isso faz com que ela caia em várias ciladas, né? Porque a gente sabe que trabalho é trabalho, então, obviamente, né, teria que continuar nessa mesma rotina, ou pelo menos muito semelhante. Mas é um erro muito crucial que a maioria das pessoas elas cometem. E voltando um pouco quando você fala da decisão sobre a nossa influência, para mim esse gatilho ele é muito simples. É claro que a decisão ela é sempre nossa em todas as questões, mas é muito difícil quando eu vejo pessoas que elas acabam estando muito fechadas, elas não têm... A gente tem N nomes, né, para falar, um acompanhamento, uma mentoria, alguma coisa. Elas não requerem nada. Então, quando você se fecha no seu mundo e você não tem uma referência, acho que esse nome fica até um pouco melhor, é muito difícil, porque a probabilidade de você tomar um erro é muito grande. É muito grande. Então, quando você fala isso, eu olho mais para esse lado da referência. Se identifica, tem uma referência legal, tem alguém que faz sentido aquilo que você está ouvindo, vai facilitar muito o seu caminho. Eu acho que aí é o começo de tudo. Eu acho que por muitos anos eu toquei a minha vida, as minhas decisões profissionais sozinho. Principalmente, óbvio, dentro da área tradicional, dentro da minha carreira. Eu tinha que estar ali decidindo as minhas ações, os meus próximos passos, né? E quando eu comecei a empreender, era algo que eu tinha essa dificuldade, no sentido de que, eu escuto quem aqui? E, obviamente, até chegar um ponto de, por exemplo, encontrar a sua linguagem que fez sentido para mim, eu tive que resistir por um bom tempo, no sentido de não saber exatamente o caminho, mas seguir, meio que no instinto, meio que na vontade, né? Eu acho que a vontade ela foi vencendo essa ausência ali de um direcionamento mais assertivo. Claro. E na hora que eu escuto, que eu entendo a linha de trabalho, também para mim sempre foi muito sentido. Não é que é uma linha que traz facilidade. E não era o que eu buscava, facilidade. Eu só buscava algo que fosse real, que funcionasse. Claro. E que fizesse sentido, né? Eu falo muito da coerência, né? Que tem em bom destaque aí no seu livro. E isso para mim era algo que eu tive dificuldade de encontrar, né, por vários momentos. Tanto é que essa minha busca por orientação de que, poxa, e aí, qual o momento assertivo que eu abro mão disso aqui para poder realmente focar aqui 100% no negócio, eu questionei N pessoas, várias pessoas que eu tinha contato, e as respostas elas eram sempre muito vazias, no sentido que, veja aí, quando você achar que dá, quando você ganhar 2, 3 vezes o que você está ganhando, e aí eu fazia as contas, poxa, como que chega nisso? Né? E no momento que eu fiz a mesma pergunta a você, aí você foi num 360 graus completamente no sentido oposto de tudo que eu já tinha ouvido até então, e por um bom tempo eu tentando encontrar respostas. E aí isso me chamou a atenção. E isso obviamente me trouxe, o cara acredita no que está fazendo. E aí isso me trouxe uma segurança maior para poder realmente buscar mais informações. Mas eu acho que as pessoas talvez tenha uma dificuldade muito grande de achar que um direcionamento ele traz facilidade, né? Ele traz só... Mas acho que é o que ela vai buscando. É o que ela vai buscando. Eu acho que as pessoas buscam muito o caminho do agrado, o caminho vai ser tudo de boa, vai ser tudo paz e amor. É o mundo de Nárnia mesmo que as pessoas buscam. E para mim isso nunca foi real, porque no mundo tradicional não é assim. Exatamente. No mundo tradicional, se você quer crescimento, você vai enfrentar diversos desafios para poder tomar decisões. Como eu falei no início, quando você perguntou qual era o principal desafio, era você ser confrontado em vários momentos. E se você não enfrenta tudo isso, você fica pelo caminho, muito fácil. Só pegando um exemplo, abrindo um parênteses, eu vi dentro da própria empresa que eu trabalhava, pessoas querendo muito, por exemplo, assumir um cargo maior, um cargo de gestão, um cargo ali de confiança, e já vi situações onde a pessoa, beleza, o diretor foi lá e disse, tá aqui, o cargo é seu, ok. E na hora que a pessoa assumiu que ela foi viver a realidade, não deu um mês. Ela chegou e disse, não é isso que eu busco. Tá? Toma de volta aqui que o filho é teu. Porque, de fato, ela tem que sair de um operacional para um enfrentamento de valores, um enfrentamento de rotina que ela não está acostumada. E é legal você falar isso, porque eu acredito que nem todo mundo tem essa noção ou vivenciou isso de que há esse caminho ao inverso para algumas pessoas que desejam, mas que quando estão na real situação, talvez
né, não dão conta do recado, não era o que ela esperava, e há esse retrocesso. Sim, Então, sim. isso é comum de acontecer. Acontece bastante, porque, na verdade, eu acho que é muito comum a pessoa olhar um cargo maior, Olhar quanto ganha. olhar um patamar de liderança, de gestão, olhar o valor financeiro e brilhar os olhos por isso. Claro. E eu acho que isso chama a atenção, óbvio, de qualquer pessoa. Mas, nesse momento, fica ofuscado tudo que é necessário fazer para poder chegar ali. E aí, na hora que a pessoa dá o passo e ela vê que precisa fazer aquilo, aí é o momento que ela vai e recua, né? E para muitas pessoas, infelizmente, ela olha para o lado de uma forma, na verdade, pejorativa. Acho que a gente até discute muito isso quando a gente fala do seu livro, né? Que as Claro. pessoas olham para o título, Tudo ou Nada para a Sim. Liberdade, e rapidamente, se ela não tiver um bom senso, ela pode levar para um lado pejorativo. Claro. E óbvio que o que está escrito tudo ou nada não é tudo ou nada fazer coisas erradas, falta de Exato. ética, mas a pessoa olha e diz, poxa, tudo ou nada é muito trabalho, então não, eu não estou disposto a isso. E aí ela recua. Isso é uma grande verdade. E tem que se tomar muito cuidado, porque não só no título do livro, mas eu acho que a gente se depara com essas coisas a vida toda. O Sim. tempo todo você tem oportunidades que elas estão atrás de talvez uma comunicação, que não é que a comunicação está errada, mas é a forma que você recebe aquilo. Sim. É muito mais isso do que... Eu pego esse mesmo exemplo que a gente falou aqui no início, né? Que, obviamente, eu queria crescer, eu precisava do emprego, eu precisava do salário naquele momento. Eu estava meio que iniciando a minha carreira ali como gestor e há uma solicitação por um superior de fazer algo que eu não estava disposto a fazer, que eu achava errado. Então, não era tudo ou nada errado. É tudo ou nada. Tanto é que na hora que eu disse, não, tá aqui, toma que o filho é teu, eles, não, beleza, ok, vamos seguir. Então, beleza. Aí, tudo ou nada, sim, de trabalho, de esforço, né? De fazer o que precisa ser feito, de não ter hora, de tudo isso. Mas eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de compreender que mentoria, de que desenvolvimento profissional requer enfrentamentos consigo mesmo. Sim. E esse enfrentamento, normalmente as pessoas não querem passar por ele, né? E hoje, já na carreira nova, quais são os planos, desde o que você já faz hoje ou para frente? O que você pensa? Porque já se faz aí um bom tempo você trabalhando. E eu acho que isso também já vai trazendo novas reflexões que agregam as coisas do passado e trazem coisas de futuro. Sim. Eu acho que quando a gente olha, hoje eu já estou aí com os meus 44 anos, né? Já são muitos anos aí em várias experiências profissionais e nessa área comercial, na área de vendas, juntando todas essas etapas que a gente está comentando, já se vão aí 10 anos. Então, quando há um acúmulo de experiências, eu acho que é muito natural também a gente querer contribuir cada vez mais, querer compartilhar as experiências para quem está chegando, para quem é mais jovem, para quem está com vontade, para quem se identifica, obviamente. E, naturalmente, na medida que há um despertar por ajudar mais pessoas, há também uma chance, uma possibilidade real de você crescer como profissional, crescer como negócio, crescer em faturamento. Então, acho que hoje isso, para mim, é algo muito claro, dessa vontade e o desejo de contribuir o máximo possível com as pessoas e que, por consequência disso, haja um crescimento natural em termos de negócio. Que legal, isso é muito bom. Eu acho que conforme mais o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, vai ganhando maturidade em relação aos assuntos e a gente começa a entender um pouco mais sobre como isso funciona e, obviamente, pode ajudar muita gente que está nessa jornada. Porque aquela história que a gente escuta desde criança, as pessoas vão ficando mais velhas e dizem assim, poxa, se eu tivesse essa mentalidade quando eu tinha tal idade, eu talvez teria aproveitado as coisas melhores. E é uma coisa de tempo, isso a gente não tem como mudar, né? Então a gente não consegue ir lá na frente pegar a mentalidade e trazer aqui e nem pegar, sendo jovem, e levar para lá. Consegue sim, trazer a informação quanto mais cedo possível, mas eu acho que são tantas coisas que a gente precisa viver que nem sempre só a informação acaba solucionando, né? Senão o jovem pegaria toda a informação, estaria tudo resolvido. Às vezes eu digo isso, eu falo, olha, não vai ter jeito, o tempo vai ter que passar, você vai ter que passar aquilo para aprender. E pensando nessa questão de tempo, né? Nesses 44 anos e uma boa parte já profissional, o que você acha que o tempo mais te ensinou? Eu acho que me veio aqui agora uma cena que foi
no ano 2000, quando eu soube que Thaís estava grávida, né? Então eu fui pai muito jovem, eu com 20 anos, Thaís com 21, e eu me lembro um pouquinho antes, quando a gente descobriu, que a gente foi contar para os nossos pais, né? Ela foi contar para os pais dela e eu fui contar para os meus pais. E é tanto que meu pai conta essa história até hoje, né? Que eu chamei ele para sentar e disse, pai, tem um negócio muito importante para falar e tal. E quando eu falei, ele disse, Thaís está grávida. Aí eu falei essa frase, disse, mas isso é bom porque vai me trazer maturidade muito rápido, né? E aí ele riu com isso e ele ri disso até hoje, mas não deixa de ter sido uma verdade. Eu acho que a nossa experiência, né? Então, hoje eu tenho uma filha, né? Tainá com 24 anos, outra com 10 anos, a Liz, e esse somatório de acontecimentos, de fato, me trouxe muita segurança em várias decisões que eu tomo hoje, porque elas foram necessárias de serem tomadas muito cedo. Claro. Por exemplo, nessa mesma idade, eu também saí de casa, eu saí da cidade onde eu tinha toda a minha família, todos os meus amigos. Fui morar em outra cidade sem conhecer ninguém, fui morar na casa dos pais de Thaís. Então, foi todo um contexto que trouxe um amadurecimento muito rápido. Claro. Então, são 20 anos, né, ali como jovem lá na cidade de Mossoró, os primeiros sonhos, e esses últimos 24 anos foram de muita construção, né, tanto familiar como profissional, e obviamente isso traz muitas experiências, né, e que hoje a gente se deparando com situações traz mais tranquilidade de tomar decisões que não eram tão tranquilas assim há alguns anos atrás. E por que você acha que nessas cidades pequenas, como Mossoró, que, óbvio, não é uma cidadezinha pequenininha, mas é pequena, perto de capitais, Sim. O que você acha que muda para aquelas pessoas que saem e vão buscar alguma coisa ou para aquelas que não saem de jeito nenhum? Você vindo de lá, o que você percebe nisso? Eu acho que na minha época as oportunidades eram ainda menores. Por exemplo, a própria faculdade que eu fiz, na época, se eu quisesse fazer lá, não tinha como. Então, era uma obrigação. Você tinha que sair para poder buscar uma informação melhor. Hoje, em termos de informação, a informação até chega. Mas eu acredito muito que quando você vai para um local maior, as possibilidades também aumentam, né? A forma de pensar é diferente. E aí vai muito da pessoa de querer vivenciar isso, de querer vivenciar essa experiência diferente da que ela está acostumada desde a infância. Claro. Eu acho que para mim foi muito isso. Assim, eu fiquei ali até os meus 20 anos. Quando eu fui vivenciar essa nova experiência, eu disse, poxa, essa experiência aqui faz sentido para mim. E eu acho que aqui vai trazer mais possibilidades de crescimento e tal, tanto que a decisão foi ficar, continuar, e obviamente o pensamento é sempre buscar novas experiências. Mas, de uma forma geral, o estímulo não é esse, né? Principalmente numa cidade menor, o estímulo é mais de ficar mais próximo da família. É muito comum você ver as pessoas morando muito próximas, pais, Sim. avós, filhos. Isso dentro de uma cidade menor, isso é muito comum. As pessoas fazerem, inclusive o ambiente ali construído de uma forma Sim. que todo mundo fique próximo. Que eu acho que né? é outro desafio para o cara que quer sair, né? Exato. Às vezes ele morre dentro dessa própria situação. Exatamente. Isso não, eu acho que como eu tenho falado recentemente para as pessoas, tem que vir muito interno. É muito mais interno do que externo, assim, no sentido de que se realmente não vier uma busca muito forte, o externo ele sempre vai trazer esse caminho de ficar mais quieto. Né? Claro. E aí, se o externo influencia muito desse lado, internamente não tiver forças para vencer, acaba ficando. Né? Exatamente. Acaba não conseguindo avançar. Seja dentro da própria cidade também em busca de informação. Claro, claro. Né? Que às vezes também acaba que a pessoa nem isso vai em busca. Aí ela acaba se acomodando ao ponto de nem conseguir evoluir dentro do próprio ambiente. E não tem como dar o segundo passo se não der o primeiro. Se não der o primeiro, não tem exatamente. como fazer. E são desafios que todo mundo tem que passar. Eu fiz essa pergunta porque é uma coisa da cidade pequena, né? Sim. Que eu acho que eu já entrevistei algumas pessoas que falam um pouco sobre isso. E é sempre muito semelhante. Os desafios são muito parecidos. Sim. É a minoria que consegue, é a minoria que consegue sair, consegue romper. Esse laço familiar, esse ambiente que você falou, é muito propício a não deixar essa pessoa voar, não deixar ela. Não vou generalizar, mas é a maioria. Sim, eu me lembrei agora que eu tive um fato muito concreto também, que eu acho que me estimulou muito de uma forma inconsciente. Hoje, talvez eu olhando assim, isso fique mais claro, que foi nessa mesma época que eu tive essa mudança. Quem fez uma mudança muito brusca de vida foi a minha mãe.
né? Que ela, na época, decidiu morar na Argentina. Tá. Né? Ela se casou nessa época com um argentino e foi morar lá. E eu olhei para tudo isso e eu disse... Isso abriu seus olhos. eu disse, poxa, olha a força de vontade de buscar um Claro. caminho diferente. Porque ali onde ela estava já não se sentia bem, ela não tinha os estímulos que realmente ela gostaria de ter, onde ela já estava. Mas ela teve uma força muito grande, não só de mudar de uma cidade, mas de mudar de um país. Né? Então, na mesma época que eu mudei para Natal, ela mudou para Argentina e isso me abriu os olhos no sentido, Claro. cara, é isso, tem que ir atrás, não tem jeito. É que é independente do assunto, é a Exato. força de vontade sobre a mudança independente do assunto, Exato. né? Acho que esse exemplo para mim, na época, ele foi bem Claro. forte, assim. Claro. Não, eu acho que está vinculado a essa palavra, exemplo, né? Exato. Se você tem o exemplo próximo a você, as coisas se tornam um pouco mais simples. Sim, sim. Então, o exemplo ele é fundamental. Eu quero te presentear com a nossa autobiografia. Eu sei que você já tem alguns exemplares, mas que esse possa ficar marcado no dia de hoje. Legal. Então eu vou autografar, colocar a data de hoje, Legal. da nossa gravação. Tá aqui mais um para sua coleção. Muito obrigado. Você já leu quantas vezes? Cara, 3 vezes. 3 vezes? 3 vezes. E toda vez deu para pegar algo diferente? Acho que sim. Eu acho que a leitura desse livro, na verdade, é um bate-papo. Não é uma leitura que a gente está acostumado a pensar, né? De começo, meio e fim. É um bate-papo. Como eu tenho muitas oportunidades de conversar com você fora do livro, quando a gente vai ler o livro, a gente acaba se lembrando de vários momentos que a gente está conversando pessoalmente. E para quem não tem a oportunidade de conversar com você pessoalmente em vários momentos, a oportunidade está na mão através do livro. Basta ela realmente sentar e ouvir como se estivesse batendo um papo. Né? E ali, eu acho que como você conta as histórias, se a pessoa não tiver aberta ao aprendizado através da história, claro, ela fica se perguntando, tá, mas isso, o que é que eu aprendi com isso? Ela precisa estar aberta, senão ela não consegue captar. E aí a releitura traz como se fosse uma nova conversa. Claro. Né? E essa nova conversa, somando com o que você já conversou, com o que você já aprendeu, traz novos aprendizados. Acho que como você comentou sobre estar mais próximo, esse livro, para quem está próximo, ele tem um diferencial, porque você confronta as ideias, as histórias, no sentido de, acho que talvez não confronta, mas soma, né? E fica extremamente curioso por muitas coisas, mas tem várias explicações aí dentro, né? E para quem não tem essa oportunidade de estar tão próximo, acho que o que mais é indicado é a pessoa ler, reler, procurar entender e, como você acabou de falar, abrir um pouquinho, porque a cada capítulo e principalmente a cada subtítulo que tem ali, é uma ideia nova, é um contraponto, é algo que vem para colocar essa pessoa para refletir. Exato. E se realmente ela não estiver aberta, ela começa até a achar que o livro não é para ela. Exato. E eu acho que uma dica muito boa também, por exemplo, para quem já leu, do nada a pessoa ir para um capítulo qualquer. Ela escolhe um capítulo aqui e vai. De forma aleatória. Porque aí ela vai ver momentos ali da sua vida que traz alguns ensinamentos que às vezes é o que de fato ela está precisando naquele instante, né? E isso realmente é um diferencial da forma que foi escrita. E aí, lógico, mais uma vez, a pessoa precisa estar querendo, estar em busca, estar aberta, né? E na hora que ela faz isso, ela tem bons ganhos aí. Que legal, que bacana. A gente está chegando no final, queria te agradecer, mas antes queria que você deixasse uma mensagem para a galera. Eu acho que voltada nessa parte de desafio, de sonho, de realmente ir atrás. Sim. Eu sei que você vem de uma família super simples e venceu e está continuando a vencer. E a gente olha hoje, né, tanto para jovem ou até para as pessoas que já têm uma idade, que é o grande desafio, né, dessa pessoa. Ela tem medo de algumas decisões, tem medo de algumas coisas. Algo que você possa deixar como estímulo para essas pessoas. Foi rápido, né? Foi rápido, passa rápido. É rápido. Wilton, eu acho que um dos grandes desafios que eu tenho visto hoje é as pessoas conseguirem colocar um critério maior no seu convívio. Tá. E hoje em dia, o convívio, talvez, sei lá, online, um convívio através da internet, ele... ao mesmo tempo que ele é muito fácil, muito rápido, ele é muito perigoso. Claro. E eu acho que essa falta de termômetro ali, até onde a pessoa realmente vai dar atenção, tem causado vários problemas, né? Eu acho isso e eu digo isso que eu tenho uma filha de 10 anos e é uma das preocupações que a gente tem com a abertura muito forte
do contato com as informações externas, mas isso é independente da infância, da adolescência, fase adulta, fase mais avançada na vida. A definição de critérios para o que de fato você está ouvindo vai trazer realmente a capacidade de você dar um próximo passo mais assertivo. Claro. E, obviamente, ter a intenção real de aprender de uma forma verdadeira, buscando aquilo que faça sentido para a pessoa. Claro. Independente da área que a pessoa queira evoluir, se ela encontrar o que faça sentido, que esteja alinhado com os valores dela, e ela tem uma referência, isso obviamente também encurta o caminho. Eu acho que esse tem sido um dos meus grandes focos nos últimos anos, aí, principalmente na área profissional, buscar canalizar as informações de uma forma que de fato esteja alinhada com o que eu penso, com o que eu acho, e que sempre esperando trabalho, né, esforço, e não a facilidade. Claro. Eu acho que se todo mundo conseguir colocar esse filtro, é um caminho que a pessoa começa ajustando a perder a quantidade de informações inúteis assim que acaba chegando e conseguir se concentrar para realmente avançar naquilo que ela deseja. Que legal. Eu acho que esse é o caminho. Eu eu tenho certeza que um grande desafio hoje está em ambiente e pessoas, né? A internet ela está aí pulverizando de informação, mas você ainda tem a sua vida social. E quando a gente fala dessa vida social, a gente fala de ambiente e pessoas, a gente conversa muito sobre isso, e para mim é um dos grandes desafios que todo mundo vai enfrentar, porque confronta opiniões, confronta criação, confronta muita coisa. E a gente sabe que quem toma a decisão de melhorar isso, de escolher melhor aonde vai estar e com quem vai estar, isso vai afetar todas as outras áreas, isso é fundamental. E é uma dificuldade, né? Eu trouxe isso porque vai dentro da internet, e Sim. aí aquilo é o estímulo, é o que eu estou vendo, é o que o outro produz, é o que o outro faz, enfim. E só para complementar esse raciocínio, eu acho que uma das grandes dificuldades é as pessoas abrirem mão. Claro. Porque qualquer decisão, vou pegar o exemplo prático, quando eu decidi sair do meu emprego para seguir 100% a minha carreira dentro de um negócio, eu abri mão daquilo que eu já tinha. Claro. E essa abertura de mão, por exemplo, em quem você vai ouvir, por exemplo, é uma dificuldade que as pessoas têm. Ela fica olhando, poxa, mas se daqui vier aquela informação, aí a mesma coisa ela pensa do outro. E se daqui vier a informação, e se daqui vier a informação, aí nessa dificuldade de abrir mão ela se perde. Claro, é importantíssimo isso. Mais uma vez eu quero te agradecer. Estar aqui, ter contribuído com todo mundo que está assistindo. Eu não tenho dúvida de que trouxe várias informações boas. Eu acho que tira um pouco de dúvidas das pessoas, ajuda, contribui, faz com que essas pessoas que tenham essa insegurança possam escolher como tomar essas decisões e que a gente possa influenciar cada vez mais de uma maneira positiva, óbvio, todos que assistem a todas as edições, aí os nossos episódios dentro do podcast. Maravilha. Mais uma vez, obrigado, viu, Obrigado Hamid? a você. É um prazer sempre estar aqui. Volte outras vezes. Com certeza. Então tá bom. É isso, galera. Estamos chegando ao final de mais uma gravação do nosso querido podcast, mais um episódio. Hoje eu estive aqui com ele, Hamid Medeiros, é engenheiro de formação, fez uma transição de carreira, hoje está na parte comercial, contou um pouquinho dessa transição e por que ele tomou essa decisão. Tenho certeza que essa história influenciou de maneira positiva você que está aí assistindo. Assista todos os episódios, cada um deles focado sempre em um assunto, trazendo uma pessoa diferente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que a gente possa crescer juntos aqui, que você possa se desenvolver cada vez mais com todas essas informações. Para mim foi um prazer estar aqui com todos vocês e nos vemos no próximo episódio. Beijo e até a próxima. Valeu!